Pai, Senhor, irmãos. Os irmãos podem sentar, por favor. Antes de começar o nosso estudo de hoje, eu gostaria só de fazer uma propaganda acerca da nossa escola dominical, que no domingo passado agora nós iniciamos a escola dominical e por isso nós vamos ter agora todos os domingos. Eu sei que os irmãos estavam ansiosos por voltar a estudar a palavra de Deus, além da quarta-feira, também no domingo pela manhã. Então, só relembrando os irmãos que todo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola dominical online, tá bom? Está sendo ministrada daqui da igreja e você assiste na sua casa. Aí alguém vai perguntar, mas por que tem que falar de escola dominical? Porque todo mundo sabe que na Assembleia de Deus tem escola dominical, mas pelo fato de às vezes não se divulgar, a gente vê que a frequência é baixa. Então, para que os irmãos não se esqueçam, a gente vai estar sempre lembrando a igreja que todo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos um compromisso com a escola dominical. Eu me lembro que eu me converti ainda muito cedo ainda, bem ainda na minha adolescência, e sempre fui aluno de escola dominical e descobri que a gente nunca consegue saber tudo, né? A gente não consegue aprender tudo. Então, se a gente que já vem há muito tempo aprendendo a escola dominical, a gente ainda não aprendeu ainda, quanto mais aqueles que não vêm. Então, eu convido a você que quer conhecer um pouco mais da palavra de Deus, venha aos cultos de ensino, venha à escola dominical, amém? O nosso tema de hoje vem falando que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E o nosso tema a gente colocou com uma pergunta: tudo coopera para o bem de quem ama a Deus? Será que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dá para ler aqui? Dá. Diz que, nessa versão diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na outra versão diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus, ele age em todas as circunstâncias. E às vezes a gente fica pensando, será que Deus, ele tem o controle de tudo mesmo? É o que a gente vai ver nesta noite aqui. Então, a nossa introdução diz o seguinte: quando nós pensamos em tudo cooperar para o nosso bem, logo a gente imagina que as coisas boas vão acontecer sem frustração, sem problema e sem infortúnio. Será que isso é real? Que aqueles que amam a Deus, eles vão viver uma vida assim muito tranquila, sem problema, e tudo vai estar cooperando para o nosso bem, de modo que eu não preciso me preocupar com nada, porque tudo vai dar certo, tudo vai estar de acordo com aquilo que eu planejei. E às vezes, se a gente pensar por esse versículo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, somente pelo lado em que eu acho que tudo vai dar certo de acordo com o meu ponto de vista, eu posso correr o risco de ficar frustrado, porque nem tudo, às vezes, acontece do jeito que eu estou imaginando, mas uma coisa é certa, que tudo o que acontece é para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Mas existem alguns requisitos. Quando a gente vê o livro de Deuteronômio, no capítulo 28, a gente vai ver que Deus, ele vem falando que ele traz 14 versículos de promessas, de bênçãos, e traz 28 versículos de maldições. E se a gente cumprir obedecendo a Deus, todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Aí ele vem falando o seguinte: que o Senhor entregará os nossos inimigos que se levantarem contra nós. Então, se eu for obediente a Deus, os meus inimigos vão se render a mim, porque Deus, ele faz essas coisas. Ele trabalha por nós e para nós, porque ele nos ama. Aí a palavra de Deus nos diz ainda no capítulo 28, né, de Deuteronômio, ele diz que o inimigo pode vir por um caminho, mas que eles sairão por
7 caminhos. Olha que benção. Então o inimigo ele vem contra nós por um caminho, mas eles terão que fugir por 7 caminhos. Depois ele vem falando ainda que em tudo quanto nós pusermos as mãos, nós seremos abençoados na terra. Por quê? Porque Deus nos dá prosperidade. Então, por enquanto, a gente está vendo que todas as coisas estão cooperando para aqueles que amam a Deus. Bênçãos sobre bênçãos, vitórias sobre vitórias. Aí depois ainda diz mais, que todos os povos da terra terão temor de ti. Seguindo mais ainda, no capítulo 28, vem dizendo que o Senhor te dará abundância de bens na terra. Quem é que não quer abundância de bens? Então vale a pena servir a Deus, porque todas as coisas contribuem para o bem de quem ama a Deus. O que mais que o Senhor diz lá no capítulo 28? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro e você vai poder emprestar a muita gente e você não vai precisar pegar emprestado. Então, vale a pena servir a Deus. Depois ele vem falando mais, que o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Ele fará com que você esteja por cima e não por baixo. Mas para que todas essas promessas venham se cumprir nas nossas vidas, é necessário que haja uma obediência e fidelidade a Deus. E tem mais algumas promessas. Então, para quem é fiel a Deus, Deus ele cumpre as suas promessas. Mas também, aí você pode estar pensando, tá, e como é que fica a situação das pessoas que estão passando por dificuldades, que enfrentam problemas? Será que isso é uma maldição? Será que eu estou em pecado contra Deus? Pois, afinal, todas as promessas que foram lidas aqui do capítulo 28 de Deuteronômio foi só de bênçãos, promessas abundantes. Daqui a pouco eu vejo alguns irmãos nossos sendo acometidos de Covid, ficando entubados, outros até faleceram. Será que Deus perdeu o controle da situação? Será que esses irmãos estavam em pecado? Será que quando eu perco o meu emprego eu estou na contramão de Deus? Será que quando eu passo pela luta, será que quando eu passo pela provação, quando eu passo pela enfermidade, quando eu fico sem dinheiro, será que é falta de fé? Será que isso é provação de Deus na minha vida? O que será que é isso? Será que Deus está no controle mesmo? E o apóstolo Paulo aqui, ele vem falando que todas as coisas cooperam. Então, muitas vezes a gente acha que somente as coisas boas são as que cooperam para o nosso bem. E a gente vai ver que Deus tem o seu modo de nos ensinar. Então, as coisas boas, elas cooperam para o nosso bem. Mas também existem as coisas que no nosso ponto de vista, elas não são boas, mas que também Deus nos ensina e nos prova que mesmo as coisas que a gente julga que não são boas para nós, Deus tem o seu modo de agir e de fazer com que aquilo coopere para o nosso bem. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ele não está apenas falando da alegria, da felicidade, das realizações de prosperidade, mas também todas essas coisas incluem o sofrimento, a tristeza, as perdas e as adversidades. Tá bom? Então, nós que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, não estamos isentos de passar pelas dificuldades desta vida. Porém, a gente vai ver que nada foge ao controle de Deus, porque Ele é soberano e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, será que é para todo mundo? Aí ele vem falando aqui, para o bem daqueles que amam a Deus. Porque aqueles que não amam a Deus, eles vivem à mercê da sua própria sorte. Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. Mas para você que tem compromisso com Deus, Deus ele tem compromisso com você. Por isso é que ele diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amém? Então vamos seguir um pouco mais.
Então, daqueles que amam a Deus. Então, todos estão debaixo do controle soberano de Deus. Porém, somente aqueles que o amam podem descansar na verdade de todas essas coisas, mesmo aquelas que parecem ser desfavoráveis aos olhos humanos, essas também cooperam para o nosso bem. De repente você olha, poxa, mas eu passo por uma luta, por uma dificuldade tão grande, e eu acho que Deus me abandonou. Deus não abandonou ninguém. Ele tem o seu modo de ensinar, né? Todos nós aqui passamos pela escola e a gente tem a parte teórica e tem a parte prática. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai pegar a parte teórica, mas quando a gente vai viver a Bíblia, a gente começa a passar pela parte prática. E é na parte prática é que a gente vai ver como que Deus se importa, como que Deus cuida de nós. Aí você pode estar pensando, poxa, mas a minha luta é muito grande, será que Deus tem alguma coisa para me ensinar nisso aqui? O que eu tenho a aprender com isso aqui? O que isso aqui está cooperando para o meu bem? Tem coisas que às vezes a gente vive na vida em que Deus ele continua trabalhando, continua fazendo as coisas e a gente não está nem aí apercebido com as coisas que eles estão fazendo, porque Deus nos concede tanta coisa assim de graça, né? Ele nos dá o sol, ele nos dá a chuva, ele nos dá a saúde, e às vezes a gente não dá importância a essas coisas, porque vem tudo assim muito de graça. E às vezes Deus, para nos ensinar a sermos gratos e fiéis a Ele, Ele nos permite passar por algumas adversidades para que a gente venha aprender que Ele tem o controle de tudo e que você nunca está abandonado, você nunca está sozinho. Mesmo quando você olha assim, eu acho que Deus me abandonou, saiba que Deus não abandona e Ele tem o controle de tudo. Amém? Então, uma outra coisa é que a prova vem para o nosso aperfeiçoamento. Todo mundo sabe que quem estudou aí, né, sabe que tem aquele período que a gente estuda na escola, né? Aprende aquele montão de matéria, português, inglês, matemática, física, química, mas chega um momento em que a gente agora vai ter que fazer a prova. Para que a gente faz a prova? Para que a gente possa ser aprovado ou reprovado. Aqueles que estudam, aqueles que se dedicam, eles serão aprovados, mas aqueles que não estão nem aí, eles serão reprovados. E no mundo espiritual, Deus também nos prova para que a gente possa ser aprovado ou reprovado. Então, que sejamos aquelas pessoas que são aprovados. A prova de Deus, ela vem para que a gente seja aperfeiçoado, porque existem algumas coisas nas nossas vidas que precisam ser tiradas algumas arestas. A gente veio do mundo de pecado, aonde a gente trouxe tantos vícios, a gente trouxe tanto ranço do pecado, que agora a gente precisa se libertar de algumas coisas, porque certas coisas não nos permitem entrar no céu. Quando a gente lê lá o Salmo 15, que ele começa a perguntar, Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem chegará no teu santo templo? Aí ele começa a vir trazendo algumas coisas, dizendo que aquele que fala a verdade, aquele que tem as mãos limpas, aquele que não empresta com jura, aquele que não faz mal ao próximo, e ele vem falando um montão de coisa que nós, mesmo aceitando Jesus Cristo, precisamos nos desvencilhar dessas coisas. E como é que a gente faz para nos desvencilhar dessas coisas? Apenas no momento da adversidade. Deus quer que a gente vá para o céu, mas Ele sabe que as coisas do pecado não nos deixam ir para o céu. Para isso eu tenho que ser provado para ser aprovado. Então, é nesse momento de poda é que Deus ele vai nos ensinando. Já viram que algumas pessoas só se achegam a Deus? Às vezes a pessoa está 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, tanto tempo na igreja, e às vezes não dá tanta importância ao evangelho, mas quando passa na prova, quando passa na luta, é aí que ele começa a buscar a Deus, começa a vir para a oração, começa a vir para o estudo, começa a buscar a Deus. Por que ele começa a fazer isso? Porque ele começa a despertar que, opa, peraí, eu preciso me achegar a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, quando Deus, às vezes, permite que a gente passe pela dificuldade, é para que a gente possa aprender que aquilo está servindo para nós de
ensinamento. Aquilo está servindo para o nosso bem. Amém? Vamos lá, mais uma. Ainda voltando aqui, a prova como aperfeiçoamento. Jesus ele vem trazendo um ensinamento lá em João capítulo 15, no versículo 2, ele nos diz o seguinte: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então a vara que não dá fruto, ele tira. Mas aquela vara que dá fruto, o que ele faz? Ele limpa. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, e ele falou que ele chegou na casa do pai dele, e tinha lá uma videira, né? E ele viu que estava cheio de folhas, né? E ele achou aquilo legal, de, poxa, daqui a pouco vai começar a dar uva. E ele falou que naquele mesmo dia que ele tinha chegado na casa do pai dele, o que aconteceu? O pai dele foi lá e podou aquela videira todinha, e quando ele chegou no outro dia de manhã, que ele olhou, só viu poucas folhas, né? E ele disse assim, poxa, por que meu pai foi lá e cortou a videira toda? Agora não tem mais jeito, matou a planta. Aí o pai dele falou para ele o seguinte, que na verdade ele apenas podou, ele limpou aquela videira para que ela pudesse produzir uvas, né, para que aquilo pudesse produzir muito mais. E Deus faz isso conosco às vezes. Ele vai lá e nos poda para que a gente possa dar mais frutos. Eu lembro que quando a gente morou na Namíbia, a gente tinha um jardim muito bonito na nossa frente, da casa, e todo final de semana o jardineiro ia. E a gente tinha muitas flores ali. Mas um dia o jardineiro foi lá e podou uma planta lá que dava muitas flores, e a gente olhou, poxa vida, sobrou quase nada. Mas daqui a pouco passou um tempo, aquela planta já estava cheia de novo e com mais flores mais bonitas. Então Deus às vezes permite que a gente passe pela provação, que no momento a gente não entende, mas é o momento da poda em que Deus. Vamos ver aqui ainda, quando a gente lê em Romanos capítulo 9, versículo 20 e o versículo 21, a Bíblia nos diz o seguinte: da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Então, às vezes, a gente começa a questionar a Deus: Senhor, por que eu estou passando isso? Senhor, por quê? Deus não tem que dar satisfação nenhuma a nós. Afinal, Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Já pensou se um dia você está fazendo, né, quem mexe com arte, né? Você fez lá a sua obra de arte. Já pensou se aquela obra de arte que você fez, de repente perguntasse a você por que você foi feito assim? Né? A sua obra de arte não tem o direito de questionar. E nós, como obra de arte de Deus, nós não temos o direito de questionar a Deus por que Deus fez assim, por que Ele faz assim, por que Deus não fez daquele jeito, por que Deus não fez do jeito que eu queria? Porque Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para nós.
Nós enxergamos até determinado ponto. Deus ele enxerga lá na frente. Então, antes que a gente venha tomar um prejuízo, ele já, aqui na frente, aqui atrás, ele já toma a providência. E naquele momento que a gente está vivendo a dificuldade, a gente não entende e começa a questionar a Deus. Puxa vida, eu venho para a igreja e eu não consigo ver Deus me abençoar. Mas é porque os nossos olhos humanos, a gente quer as coisas imediatas. Mas Deus ele está tendo o controle de tudo. E às vezes a gente começa a comparar, poxa vida, fulano tem isso, fulano tem aquilo outro, e eu não tenho. E a gente começa a entrar na síndrome lá do Salmo 73, aonde o salmista ele começa a dizer assim, bom é Deus para com Israel, né? Para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, os meus pés quase que se desviaram, porque eu vi a prosperidade do ímpio. E quando a gente começa, como filhos de Deus, começa a querer se comparar com quem tem isso, com quem tem aquilo, e principalmente com quem não serve a Deus, a gente começa a desanimar de servir a Deus. Mas aí, o salmista, ele chega lá na frente e vai assim, até que eu entrei no santuário de Deus e comecei a descobrir que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Se no momento que da luta você acha que Deus não está cuidando, saiba que Deus está cuidando e Ele está fazendo diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Amém? Então, Deus ele permite que a gente passe por essas dificuldades, mas Ele sempre faz diferença entre aquele que ama a Deus e aquele que não ama a Deus. Por que Ele faz isso? Porque Ele quer que todos nós venhamos a entrar no céu pelas portas. Amém? Então não compete a nós ficar questionando a Deus, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Mas pergunte a Deus, para quê? Qual o propósito de Deus de às vezes eu estar passando por isso? Né? Seja obediente, seja fiel a Deus, porque Deus sabe o que faz, como faz, com quem faz e por que faz. Aí você pode estar pensando, mas eu sirvo a Deus há tanto tempo, eu acho que eu não mereço passar pela luta, eu não mereço passar pela provação, eu não mereço, né, estar na dificuldade. Mas, gente, você também não merece a graça nem a misericórdia de Deus. E às vezes Deus, para nos conceder uma coisa melhor para nós, Ele deixa que a gente passe na provação, para que a gente seja aprovado e saiba desfrutar da bênção que Ele tem para nós lá na frente. A gente vai ver que José era um rapaz que, um dos filhos de Jacó, que Jacó teve 12 filhos, né? E um dos filhos era José. José era aquele cara que era obediente aos pais e era obediente a Deus. Era um cara que tinha tudo para ter tudo certinho, até o dia em que os seus irmãos tiveram inveja dele. Saiba que você que serve a Deus, o mundo sempre vai ter inveja de você. Porque você é uma pessoa especial, você não é um ser qualquer, você é filho de Deus. E o filho de Deus, ele sempre vai despertar inveja no outro, porque o mundo espiritual, ele sempre trabalha ao nosso desfavor. Mas o mundo espiritual de Deus, ele sempre vai trabalhar ao nosso favor. E o que aconteceu com José? Foi levado vendido como escravo para o Egito, para a casa de Potifar. Depois de lá, por causa da sua fidelidade para com o seu Senhor e por causa da sua fidelidade para com Deus, ele foi acusado de um crime que não cometeu e lá foi José colocado dentro de uma cadeia do qual ele passou muitos anos. Que crime José cometeu para que pudesse estar naquela situação? Ele não cometeu crime nenhum. O único crime que ele cometeu foi o crime de ser fiel a Deus. E por ele ter sido fiel a Deus, o inimigo ficou grandemente furioso com ele e achou que os planos de Deus para a vida de José iriam agora ser frustrados. Colocou José na cadeia e disse assim, agora esse aí, de que adiantou toda a sua fidelidade para com Deus? E José ficou lá
muitos anos, até que um dia Deus resolveu exaltar a Josué. E no dia em que Josué interpretou o sonho do faraó e deu a solução para o problema, Josué saiu da situação de um ex-detento para a situação de governador da principal potência mundial da época, que era o Egito. Mas para que Josué chegasse àquela situação, primeiro ele teve que pagar um pedágio lá na cadeia. Eu não sei o que Deus quer na sua vida, o que Deus tem preparado para você. Mas se você está hoje pagando um pedágio que você não entende no momento, não questione a Deus, adore a Deus enquanto você tem fôlego. A Bíblia nos diz que Paulo e Silas estavam na prisão, né? Que crime eles cometeram? Pregaram a palavra de Deus. E quando eles estavam lá na prisão, a Bíblia nos diz que perto da meia-noite, aí eles estavam cantando e adorando a Deus. Já tinham sido açoitados, já tinham apanhado, né? Não tinham feito nada de mal para a sociedade, mas porque eles serviam a Deus e eram obedientes a Deus, ficaram encarcerados. Mas o que aconteceu? Logo depois veio o anjo e libertou-os daquela prisão. Então, enquanto estamos vivendo o período da provação, esse período parece eterno, mas quer um segredo? Adore a Deus no período da dificuldade, porque Deus tem o maior prazer em abençoar os seus filhos. Não compete a nós ficar reclamando. Puxa vida, Senhor, mas por que isso e tal? Não reclame com Deus, não. Adore a Deus. Na hora da provação, adore a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Daniel era um jovem também que servia a Deus lá em Judá. A nação de Judá, a nação de Israel, que era o reino do norte, já havia pecado grandemente contra Deus, abandonou a Deus, e por causa disso eles foram levados como escravos. Morreu muita gente em guerras, né? E foram levados como escravos e perderam a sua nação. Daqui a pouco a nação de Judá entrou pelo mesmo caminho, começou a desobedecer a Deus, até que Deus também mandou-os como cativos no meio daquele povo, para a Babilônia. E quando eles estavam lá em Babilônia, muitas pessoas foram levadas como cativos para lá. E no meio daquelas pessoas, haviam 4 rapazes que se destacaram, né? Que a Bíblia conta aqui os nomes deles. Muitas pessoas foram para lá, mas a Bíblia não conta o nome de ninguém, só conta o nome de 4, que foi Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que tiveram seus nomes mudados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o interessante é que Daniel não havia pecado, mas ele estava vivendo no meio de uma comunidade que estava pecando e aborrecendo a Deus. E às vezes a gente vive no meio de pessoas que estão pecando e aborrecendo a Deus. Vivemos situações no meio de pessoas que estão fazendo coisas que não agradam a Deus. E você corre o risco de ser levado no meio daquele pessoal também para a prova. Não porque você tenha pecado contra Deus, mas porque às vezes o meio, a família em que você vive, às vezes o trabalho em que você está, ou a situação, o momento em que você está vivendo, faz com que você também seja levado no meio daquele pessoal. Mas no meio daquele povo que estava pecando contra Deus, Daniel era fiel a Deus. E por causa da sua fidelidade para com Deus, Deus o honrou. Daniel tinha tudo para ficar reclamando, dizendo assim: poxa, Senhor, eu te servi há tanto tempo, eu venho te servindo com tanta fidelidade, por que que tu me permitiste passar pelo cativeiro? Daniel simplesmente ele resolveu fazer a diferença. A Bíblia diz que quando eles estavam lá em Babilônia, o rei disse assim: olha só, eu quero que todos os que vieram para a Babilônia, eles vão ter uma comida especial, uma comida melhorada. Inclusive, eles vão comer do mesmo manjar do rei. Porém, Daniel sabia que aquele manjar
que aquele rei comia e que todos os outros comiam era sacrificado e oferecido aos ídolos. Então Daniel colocou um propósito no seu coração. Que qual foi o propósito? Ele disse assim: eu não quero comer do manjar do rei. E o que aconteceu? Deus honrou o propósito de Daniel. Será que no momento da provação você tem feito o propósito com Deus? Será que você tem honrado a Deus? Tem feito prova de Deus? Ou vive reclamando? O crente reclamão nunca vai receber nada. Na hora da prova, a nação de Israel, o povo de Israel que saiu do Egito, quem tinha mais de 20 anos, murmurou tanto de Deus que não entrou na terra prometida. Então, se você quer ser próspero e bem-sucedido, não seja reclamão, mas faça propósito com Deus. Procure saber o que Deus quer de você. Adore a Deus. E o que Daniel fez? Adorou a Deus, fez a diferença e lá ele foi exaltado. De modo que primeiro vinha o grande rei da Babilônia, logo depois vinha Daniel, como o grande administrador, o grande governador de Babilônia. Por quê? Deus honra aqueles que lhe são fiéis. Então saiba que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus, mesmo na hora da provação. As nossas experiências também nos levam ao nosso aperfeiçoamento. Eu lembro quando, em 1985, faz um tempo já, né? Eu estava no porta-aviões, Minas Gerais, lá no Rio de Janeiro, e tinha um capitão que ele assumiu o departamento onde eu estava, e eu tinha uma função, daqui a pouco eu fiquei com 2, com 3, até que chegou um ponto que eu estava com 5 funções, porque as pessoas entravam de férias e eu assumia a função, daqui a pouco não vinha ninguém, e eu acabava ficando com a função daquela pessoa. Outros desembarcavam, eu acabei ficando. Eu sei que eu já estava com 5 funções e eu já não estava mais aguentando aquilo. E eu orava a Deus: poxa, como é que pode essa situação aqui? Aí um dia esse capitão ele disse assim: ele queria que eu desse o pronto das mesmas coisas, como se eu tivesse só aquilo para fazer, mas na verdade eram 5 coisas para fazer. E ele disse assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar para um dos piores departamentos do navio, que era o departamento de armamento. Aí eu fui lá e falei para ele que para onde ele me mandasse no navio eu seria bem-vindo. Aí o comandante do departamento de armamento, quando soube que eu ia para lá, que eu conhecia quase todo mundo a bordo, embora fosse muita gente, mas todo mundo que embarcava, que entrava e saía pelo navio, tinha que passar por mim. Aí quando ele soube que eu ia para lá, ele disse assim: que bom que você vai vir para cá, eu estou precisando de alguém como você. Aí o meu chefe tomou conhecimento e disse assim: ah, você já está começando a procurar proteção ali, né? Vou te mandar para um outro departamento. Ele queria que eu fosse para a divisão de rancho. Só que o rancho do navio era o seguinte: quando o navio viajava, nós tínhamos, a bordo eram 1.500 pessoas. Quando o navio viajava, a gente viajava às vezes com 2.000, 2.500 pessoas. Então, às vezes, era 10 carretas, que começava às 6 horas da manhã e ia até à noite. Aquele negócio de carregar aquele montão de saco de batata e arroz e farinha, aquele negócio todo. E eu era pequeno e magrinho, eu ficava vendo, eu acho que eu não consigo viver essa vida, não. E quando eu saí do departamento de pessoal, que eu fui para o departamento de intendência, aí o meu chefe foi enfático de dizer assim: eu quero que você mande ele lá para a divisão de rancho. Aí quando eu cheguei na divisão de rancho, eu tinha o controle do pessoal a bordo e eu mandava uma parte, né, do serviço para o chefe da intendência. E quando eu cheguei lá, ele disse assim: poxa, que bom que você veio para cá, porque essa semana desembarcou um marinheiro aqui e só você que sabe fazer o que ele fazia. Aí, conclusão, eu só fazia uma coisa lá. Enquanto eu tinha 5 coisas onde eu trabalhava anteriormente, agora onde eu estava, eu só fazia uma coisa. Aí um dia meu chefe me encontrou e disse assim: e aí, como é que está lá no novo departamento? Muita coisa para fazer? Aí eu falei para ele, falei assim: chefe, meus braços não aguento mais. Tem dia que eu fico assim, tem dia que eu fico assim, e tem dia que eu fico assim. Porque Deus honra aqueles que o servem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sempre tem o melhor para nós. Porém, a dificuldade vem, a adversidade vem, mas Deus, ele peleja por nós
ele peleja as nossas batalhas. Ele não se esqueceu de nós. Vou contar uma parábola para vocês aqui, de um certo rei que tinha um servo. E esse servo, vivia todo o tempo dizendo, Deus é bom. E todo o tempo aquele servo dizia para o rei, Deus é bom em tudo que faz. E um dia o rei saiu para caçar e levou aquele servo juntamente com ele. E quando ele estava lá na caçada, veio um animal e atacou aquele rei, e o rei conseguiu se desvencilhar daquele animal. Porém, conseguiu ainda arrancar-lhe um dedo, o polegar. E quando o servo viu que o animal não matou o rei, ele foi lá e falou assim, viu, rei, como Deus é bom? O senhor não morreu. O rei ficou enfurecido com aquele servo dele e disse assim, manda espancar esse servo, porque eu não aguento mais falar que Deus é bom e eu estou aqui agora sem o dedo. Espancou o servo e depois foi lá e prendeu. Depois que o rei melhorou daquela situação, ele resolveu sair novamente à caça. E quando ele foi caçar, aquele servo dele estava preso, né? E ele foi preso por alguns índios, né? Que pegaram na floresta e levaram ele lá para a tribo. Quando ele chegou lá na tribo, aí os índios foram e disseram assim, vamos oferecer esse homem em sacrifício. Embora eles não soubessem que era o rei, mas eles disseram assim, vamos oferecer este homem em sacrifício. E quando eles estavam para sacrificar o rei, naquele sacrifício, o que aconteceu? Eles viram, alguém notou que o rei estava faltando um dedo, e não podia, né, o sacrifício tinha que ser perfeito, e aquele rei agora estava faltando um dedo, e eles foram e libertaram aquele rei. O rei veio de lá todo contente, soltou aquele seu servo e disse assim, verdadeiramente Deus é bom, porque se eu não tivesse perdido o meu dedo, hoje eu teria sido sacrificado. Aí o servo foi lá e disse assim, Deus é muito bom para conosco, porque se eu fosse com o Senhor, eu é que seria sacrificado. Então Deus, ele tem o controle de tudo. Não pense que Deus se esqueceu de você. Ah, mas eu estou passando pela prova. Sustenta o fogo, aguenta mais um pouquinho, porque Deus é bom o tempo todo. Se você tem dúvida que Deus é bom, Ele é bom. Faça a prova de Deus. Ele não perdeu o controle. Tá bom? Então, as nossas experiências levam ao nosso aperfeiçoamento. Quando a gente lê lá em Romanos capítulo 5, versículo 3 até o versículo 5, a Bíblia nos diz o seguinte, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a tribulação que a gente passa no momento, que a gente não entende, saiba que Deus está dando a você experiência. Então, você está sendo aperfeiçoado. Deus quer que a gente seja aperfeiçoado a cada dia. Então, não fica reclamando, poxa, mas a tribulação está muito grande, né? Quer ter paciência? Deus vai mandar para você tribulação, para que você aprenda a depender de Deus, para que você adquira a paciência, e juntamente com a paciência vem a experiência, e juntamente com a experiência vem a esperança. Então, Deus tem o controle de tudo. Amém? Vamos lá. Deus também se utiliza das circunstâncias difíceis da nossa vida para promover o nosso bem. Então, quando a gente vive em situações mais vulneráveis, é nesse momento que nós começamos a nos parecer mais com Jesus Cristo, porque Ele aproveita a nossa vulnerabilidade para mostrar para nós que nós não somos nada e que Ele é Deus. E a Bíblia nos diz que sem Jesus nós não somos nada, mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Então, nesses momentos difíceis dessas circunstâncias, é que Deus ele começa a nos moldar, é que Ele começa a nos aperfeiçoar. Porque quando chegar o momento em que nós chegarmos à estatura de varão perfeito, aí sim nós seremos
arrebatados juntamente com aqueles que forem arrebatados, ou se Jesus Cristo resolver levar um de nós, mas Ele está sempre nos aperfeiçoando, porque Ele quer que a gente fique mais parecido com Jesus Cristo. Como é que todas as coisas podem cooperar para o nosso bem? A gente vai ver que, primeiro, eu preciso amar a Deus e preciso conhecer o seu plano revelado em Jesus Cristo. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem? Sim. Como é que eu faço? Quando eu começo a amar a Deus, quando eu começo a buscar a Deus, né, na leitura da palavra, quando eu começo a buscar a Deus em oração, Ele começa a se revelar a mim. Tem gente que entra na contramão. O que é estar na contramão? Começa a passar pela dificuldade, ao invés de correr para os pés de Jesus, ele começa a correr buscando solução em tudo quanto é lugar, menos naquele que pode dar a solução. Então, o segredo da vitória do crente é: passou pela dificuldade, dê glória a Deus. Se você estiver na abundância, dê glória a Deus do mesmo jeito, para que quando chegar na hora da dificuldade, você continue dando glória a Deus. Nunca volte as costas para Deus. Então, busque amar a Deus, busque conhecê-lo através da palavra de Deus e passe a ter um relacionamento íntimo com Jesus. Deus quer ter relacionamento conosco. Amém? E quando nós orarmos, nós precisamos orar confiando que Deus ele cuida de nós, mesmo no momento de sofrimento. Às vezes a gente vai assim: poxa, mas eu não sei como orar. Você ora do jeito que você sabe, porque é o Espírito Santo que pega as nossas orações, ele traduz para Deus com gemidos inexprimíveis, e Deus vai lá e nos atende. Outra coisa, creia que não há nenhuma aprovação maior do que o poder de Deus. A luta pode ser grande, o problema pode ser grande, mas maior é o nosso Deus do que o seu problema, do que a sua dificuldade. Quando Golias veio enfrentar Davi, Golias achou que com todo o seu aparato ele poderia vencer aquele rapaz que parecia inofensivo. Mas o que acontecia? Davi tinha alguém que era muito maior do que o gigante. E você tem um Deus que é muito maior do que o problema, do que a dificuldade, do que a adversidade. Então, por mais que a gente não entenda no momento, precisamos crer que nós temos um Deus que tem o controle de todas as circunstâncias. A gente sabe que hoje a gente está vivendo um período de pandemia, em que tem muita gente desesperado e fica pensando: aonde está Deus que não dá a solução desse problema? Aonde está Deus que está deixando tantos crentes morrerem, tantos crentes serem acometidos de dificuldade, de problema? Aonde está Deus? De que adianta servir a Deus? Saiba que Deus, ele continua no mesmo lugar e ele continua esperando que cada um de nós busque a sua face, porque a palavra de Deus nos diz que quando nós buscamos a Deus, ele se volta para nós. E, por exemplo, a gente está tendo, nesse período agora, a gente vê tantas pessoas se levantando, principalmente contra o governo, né? E a gente viu quantas artimanhas foram levantadas para tentar derrubar o nosso governante principal, que é o presidente. E já viram que todas aquelas armadilhas que foram feitas, que alguém devia assim: dessa vez não tem jeito, dessa vez vão derrubar o presidente. E daqui a pouco, aquilo que eles tramam contra o governante, acontece o quê? Se volta contra ele mesmo. Por quê? Porque Deus, ele muda o curso da história e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Muitas vezes o seu inimigo até já armou uma cilada para você, mas foi ele quem caiu, porque Deus, ele não deixa os seus filhos abandonados. Então, quer ser próspero, quer ser bem-sucedido, seja fiel a Deus. Não duvide do poder de Deus, não duvide de que Deus está com o controle de tudo. Conclusão: Deus nos permite passar pelas provas para que possa aperfeiçoar a nossa fé e para que nós possamos alcançar a estatura de varão perfeito. Hoje nós não entendemos o motivo de tanta luta e de tanta aprovação. Porém, quando Deus nos aprova, ele nos mostra o porquê de nós passarmos por isso. Então, não pense que Deus vai te falar na hora, mas lá na frente, quando você passar por aquilo, você vai dizer assim: valeu a pena ser fiel a Deus.
E por que Deus faz isso conosco? Por que Ele permite que isso aconteça conosco? Para que o seu nome venha a ser glorificado. O nome de Deus sempre deverá ser glorificado. Uma certa vez, Jesus estava passando com os seus discípulos e alguém disse assim: mestre, esse rapaz está aí, aleijado. Quem é que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? E Jesus foi lá e disse assim: olha, nem ele, nem seus pais. Isso tudo é para a glória de Deus. Então, o momento que você vive é para a glória de Deus. Então, você tem liberdade para adorar, para glorificar a Deus, se tudo estiver muito bem. E quando estiver na hora da dificuldade, continue adorando a Deus, continue glorificando, porque o inimigo, ele corre daquele que adora a Deus, porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Convido a igreja a estar de pé neste momento. Estaremos orando para que Deus continue abrindo os nossos olhos, para que nós possamos ver que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Vamos orar? Deus, te louvamos, Senhor, porque nesta noite nós tivemos o privilégio de aprender que Tu tens o controle de tudo, Deus, que Tu não estás alheio a nós, Tu conheces as nossas lutas, as nossas dificuldades, nossos problemas, mas eu te adoro, eu te louvo, Deus, porque Tu nos ama muito, Deus, e não deixa que o inimigo venha nos destruir, e Tu busca o nosso aperfeiçoamento. Continua, Deus, ajudando a Tua igreja a passar pela luta, pela provação, pela dificuldade. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos o Teu senhorio em tudo quanto nós passarmos, para que não venhamos jamais ser ingratos e infiéis a Ti. Aumenta a nossa fé, ó Deus, fortalece a nossa fé, pois os dias são maus, os dias são difíceis, o inimigo tenta nos destruir, mas, ó Deus, não afaste de nós as Tuas mãos fortes e poderosas. Sustenta-nos, ó Deus, com as Tuas mãos, ó Deus, e ajuda-nos a sermos fiéis a Ti. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio que nós temos de estar na Tua casa para Te adorar nesta noite, em nome de Jesus. Amém.